A Glasnost foi uma medida política implantada juntamente com a Perestroika na União Soviética durante o governo de Mikhail Gorbachev. A Glasnost contribuiu em grande parte para a intensificação de um clima de instabilidade causado por agitação nacionalistas, conflitos étnicos, regionais e insatisfação econômica, sendo um dos fatores causadores da ruína da URSS. Enquanto no Ocidente a noção da Glasnost se associa com a liberdade de expressão, a meta principal dessa política foi fazer o governo do país transparente e aberto para discutir, assim logrando o círculo estreito que anteriormente exerceu o controle completo da economia. A Glasnost foi, portanto, um processo de abertura política. A Glasnost deu novas liberdades à população, como uma maior liberdade de expressão, uma modificação radical, visto que o controle das liberdades de expressão e supressão da crítica ao governo tinham sido anteriormente uma parte central do sistema soviético. Houve também um maior grau da liberdade dentro dos meios de comunicação. A Perestroika foi, em conjunto com a Glasnost, uma das políticas introduzidas na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas por Mikhail Gorbachev em 1985. A palavra perestroika significa reconstrução. Recebeu a conotação de reestruturação econômica. Gorbachev percebeu que a economia da União Soviética estava a falhar e sentiu que o sistema socialista certamente necessitava de uma reforma. Uma chave principal da perestroika era reduzir a quantidade de dinheiro gasto em defesa, e para fazer isso, Gorbachev sentiu que a União Soviética deveria desocupar o Afeganistão, negociar com os Estados Unidos e não interferir com outros países comunistas. A perestroika permitiu a liberação do comércio exterior, os preços, a moeda, a eliminação dos limites de fabricação de produtos, a redução de subsídios à economia e a autorização de importação de produtos estrangeiros, o que levou a uma variação extrema de diversos fatores econômicos que fizeram sentir por todo o país. As reformas econômicas da República Popular da China, a perestroika é largamente avaliada como tendo falhado em seu objetivo principal de reestruturar a economia soviética. As razões para o seu fracasso foram examinadas por muitos economistas e historiadores. Uma das razões citadas para esse fracasso foi o insucesso na promoção e criação de entidades, e a indisposição de Gorbachev em relação a uma reforma na agricultura soviética. Contrariamente às reformas no Afeganistão, a perestroika não só falhou no propósito de trazer benefícios econômicos imediatos para a maioria das pessoas, mas no desmantelar da economia planejada que criou o caos econômico. A pobreza foi espalhada e os benefícios sociais removidos, como subsídios e descontos fiscais. As alterações registradas na política externa contribuíram para afastar o espectro de uma guerra. A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, sucedeu o Império Russo dos Czares após a Revolução Socialista de 1917. Após a Revolução, 6 repúblicas socialistas foram anexadas no território soviético em 1922. Durante seu período de existência, a URSS foi, em termos de área, o maior país do mundo. Era também um dos mais diversos, com mais de 100 nacionalidades distintas vivendo entre suas fronteiras. O russo era a língua oficial da URSS. Entretanto, mais de 200 outras línguas e dialetos eram falados. No final dos anos 1980, o então presidente da União Soviética, Mikhail Gorbachev, deu início a um processo de abertura econômica e política. No lado econômico, o sistema planejado com políticas sociais deveria ser substituído gradualmente por elementos da economia de mercado capitalista. Uma mudança difícil que foi acompanhada da queda de produtividade em muitos setores, assim como problemas de distribuição. A partir de 1989, conflitos que já existiam entre o parlamento da URSS e os das repúblicas se intensificaram. A discussão era focada na divisão de poderes entre o governo central e os governos das repúblicas. O surgimento do nacionalismo étnico em várias repúblicas e a exigência crescentes de autonomia pioraram os conflitos. E assim, os conflitos afloraram e houve grandes diferenças sociais, étnicas, religiosas e econômicas, que estimularam os movimentos separatistas de cunho nacionalistas. Nas décadas de 1930 e 1940, o então presidente da União Soviética, Joseph Stalin, estimulou a imigração para regiões onde o Estado podia garantir condições de vida digna ao povo, garantindo reforma agrária, emprego, educação e etc. As repúblicas que atualmente são países independentes receberam pessoas de diversas etnias, especialmente russos. Tal situação é uma das causas desses problemas.
As rivalidades étnicas nos países da URSS, atual SEI, constituem um grande foco de instabilidade política e social, principalmente na Rússia. O fim do socialismo na União Soviética e a adoção da economia de mercado capitalista geraram toda a situação atual de conflitos. Naquele momento, como todos lutavam pela construção da qualidade de vida coletiva, não existia a ambição pelo poder. O fim da URSS e a formação da SEI iniciaram um processo que talvez sem retorno. E com tudo isso, vemos que houve uma grande quantidade de conflitos étnicos, sociais e políticos. E desde o começo houve e ainda há várias guerras entre os países.